Estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor. As crianças vão sair em silêncio, de maneira ordeira, até 7 anos. E os demais eu convido a abrir as vossas Bíblias no livro de... Olha, já aprenderam, né? Capítulo... Olha, que benção. Esther, capítulo de número 7. Saúdo também aqueles irmãos que nos acompanham, por meio da transmissão deste culto. Que você aí, onde você está, se você puder também acompanhar a leitura do texto, tem ao seu lado uma Bíblia, para que você possa acompanhar conosco. Esther, capítulo 7. Essa é a nossa 7ª exposição no livro de Esther. Nós estamos seguindo todo o livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Chegamos hoje ao capítulo de número 7. E nós vamos ler todo ele. São apenas 10 versículos. Após a leitura, peço que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta. Nós ainda vamos voltar a esse texto nessa noite. Esther, capítulo 7. Você que nos visita... Se você encontrar o livro de Salmos e voltar mais um livro, você chega no livro de Jó. Voltar mais um livro, você chega no livro de Esther. Esther é antes do livro de Jó. Não sei se eu ajudei muito, mas achar Salmos é mais fácil do que encontrar Esther. Não é? Todos encontraram, irmãos? Amém? Tem alguém procurando? Você possa olhar aí do seu lado. Se tiver alguém procurando, você possa ajudá-lo. Pelo que eu vejo aqui, todos encontraram. Nos diz assim a palavra do Senhor. Esther, capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo de número 10. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me, por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos ou como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Versículo 5, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei, versículo 8, do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse, versículo 9, Abona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Convido você a mais uma vez fechar os seus olhos, curvar a nossa cabeça. Oremos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs.
Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor não requer de nós outra coisa senão total reverência diante da Tua presença. Reverência que não foi te dada, ó Deus, quando aqueles homens pegaram na arca da aliança. Reverência que não foi te dada ou te prestada quando os filhos do profeta Eli ofereceu sacrifício impuro ao Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Fortalece a nossa fé nessa noite. O Senhor sabe como estamos aqui, como estão aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão desse culto. Fortalece a nossa fé. E acima de tudo e de todos, glorifica o Teu nome neste lugar. É o que nós te rogamos, te pedimos e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Peça o que quiser e eu te darei. Peça o que quiser e eu te darei. Imagine, meus irmãos e irmãs, por um instante. Imagine que você, e eu preciso da sua total atenção. Imagine que você tivesse a oportunidade de fazer um pedido, de fazer um desejo nessa noite. Qual seria o seu pedido? Não precisa me responder. É apenas um. Qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você pedir será feito. Qualquer. Dentre as coisas mais grandiosas que você pode pensar nesse instante, até aquelas coisas mais pequenas. Seja as coisas materiais ou as coisas espirituais. Qual seria o seu pedido? Peça o que você quiser e eu te darei. Enquanto os irmãos pensam, eu vou tomar um pouquinho de água. Não é uma resposta fácil. E eu vou mostrar aos irmãos. Essa é a pergunta. Se você tivesse a oportunidade de realizar um desejo, um sonho, um projeto, qual seria o pedido que você faria nessa noite? Obviamente não estamos aqui diante da lâmpada mágica de Aladim, nem você vai esfregar para sair alguém que vai cumprir 3 desejos, é apenas um. Escolha nessa noite. Talvez você está aqui e poderia pensar, pastor, faz muito tempo, desde quando eu era criança, que o meu desejo era ser invisível. Talvez o seu pedido seria, eu queria saber o que a pessoa do meu lado está pensando agora. Nossa, que terrível. Por vezes, talvez você já tenha imaginado, como eu queria ser uma mosca, só para entrar naquela reunião e saber o que eles estão falando lá dentro. Talvez você, como eu, de gordo para gordo, talvez você estivesse pensando, pastor, se eu tivesse uma oportunidade de fazer um pedido, o meu pedido seria, eu quero comer de tudo e não engordar. Talvez aqui nessa noite o seu pedido seria, eu queria voltar no tempo e aproveitar mais aquele lugar. Ou talvez você está aqui nessa noite e o seu pedido seria, eu queria voltar no tempo e abraçar novamente aquela pessoa que não está mais entre nós. Talvez o seu pedido seja, eu queria adiantar o tempo, não queria voltar não, eu queria adiantar o tempo e me aposentar logo. Eu não aguento mais ouvir o meu chefe toda semana no meu ouvido. Outros talvez poderiam dizer, eu queria adiantar o tempo para finalmente terminar o meu curso. Outros, além, poderiam dizer, eu queria voltar no tempo e fazer aquilo que eu não fiz. Dizer aquilo que eu não disse, tomar aquela decisão que eu não tomei, ou não tomar aquela decisão que eu tomei. Qual seria o seu pedido nessa noite? Por vezes, meus irmãos, esses foram alguns pedidos que eu trouxe e que talvez trouxe
lembranças ao seu coração. Mas por vezes, como pastor, eu tenho ouvido pessoas em aconselhamentos dizer: pastor, se eu tivesse uma oportunidade, eu queria desaparecer do mapa. Pastor, se eu tivesse a oportunidade, eu queria sumir. Pastor, se eu tivesse a oportunidade, eu queria morrer. São pessoas que estão sofrendo ou padecendo por doenças mentais, depressão, crise de ansiedade, e que não tem nenhum outro pedido a fazer senão sumir, desaparecer e morrer. No segundo livro dos Crônicas, capítulo 1, versículo 7, quando Salomão, termina de concluir o templo, e Deus aparece em sonho a Salomão, Deus faz esse pedido a Salomão. Na verdade, essa palavra ele traz a Salomão: Salomão, pede o que você quiser e eu lhe darei. E nós sabemos qual foi o pedido de Salomão. Ele pediu sabedoria. Em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao versículo 41, nos conta sobre um relato de um cego, não o cego que nós vimos hoje pela manhã, mas outro cego, o cego de Jericó, que gritava atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus olha para aquele cego e fala essas mesmas palavras: o que queres que eu te faça? Pede-me e eu te darei. E o pedido daquele cego foi: Senhor, que eu veja. Qual é o ponto, meus irmãos, dessa introdução? É que por vezes nós gastamos tanto tempo com tantas coisas que mal paramos para pensar se realmente aquilo que está em nosso coração é aquilo que nós mais precisamos. A nossa geração tem tantos pedidos fúteis para utilizar para os seus próprios deleites, que gastariam essa única oportunidade de realizar um pedido e que seria cumprido esse pedido para fazer aquilo que satisfaz o seu próprio coração. Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 3, Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Pede-me o que queres, e eu te darei. Ouvindo algumas pessoas hoje, fazendo essa pergunta, uma pessoa disse: pastor, o que eu queria seria uma casa. Outros: pastor, o que eu queria era um sim para tudo que eu quisesse. E eu fiz essa pergunta a mim mesmo. Durante essa semana, meditando nesse texto do capítulo 7 do livro de Esther. Se eu tivesse a oportunidade de fazer um pedido, qual seria o meu pedido? E talvez, provavelmente, esse pedido que eu pensei, nenhum dos irmãos pensou. Você só tem um desejo, um pedido. E o meu pedido seria que o meu pedido se multiplicasse em 1000 vezes. Então eu já não teria mais um pedido, eu teria 1000 pedidos. Sou egoísta também como os irmãos. Sejamos sinceros. Talvez você pediu bênçãos materiais para a sua vida, para a sua família. Pois bem, meus irmãos, o capítulo de número 7 do livro de Esther fala sobre, finalmente, o pedido da rainha. Nós vimos até o capítulo de número 6, que o livro de Esther mais parecia com uma novela mexicana. Sempre Esther tinha algo a pedir, sempre Assuero tinha algo a perguntar: qual é o seu pedido? Me fale. E o pedido dela parece que ia remoendo. Depois eu digo: vamos para outro jantar, vamos para outro banquete, e chegamos no capítulo de número 7, finalmente Esther vai fazer o seu pedido. E esse é o tema da nossa exposição, dessa 7ª exposição no livro de Esther. O pedido de Esther. Veja comigo no versículo 1 ao versículo de número 2, do capítulo 7. Olha como começa o texto. Veio, pois, Amã, o rei com Amã, para beber com a rainha Esther. No dia seguinte, ou no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther:
qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Qual é a tua petição? Peça o que quiser e eu o farei. Na última exposição, meus irmãos, nós percebemos que a mão invisível de Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono e com que Amã perdesse a alegria. Nós vimos como Amã era um homem soberbo, egoísta, orgulhoso, que só pensava em si mesmo. Vimos que ele foi levado a honrar o maior de todos os seus inimigos, Mordecai. E eu queria que você olhasse comigo no capítulo 6, versículo de número 14. Falava estes ainda com ele aqui é Amã, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete de Esther, que Esther preparava. Finalmente, chegou o dia tão aguardado por todos. Amã estava cabisbaixo, tinha sido envergonhado. E ele mal tem tempo de conversar com a sua esposa, Zeres, e com os seus filhos e com todos os seus amigos. Apressadamente, diz o texto, que chegaram os eunucos do rei e logo levaram Amã para o banquete real. Talvez, irmãos, esse seria o último banquete da vida de Esther. Se você tem nos acompanhado, tem visto que nós estamos aqui em um verdadeiro drama da vida. Esther está com seu nome escrito no livro da morte, juntamente com o povo judeu, cujo povo de Deus, era inimigo de Amã. E Amã era o braço direito do rei Assuero. O tempo está correndo. O relógio está correndo contra o povo de Deus. E chegou a hora em que a rainha Esther teria a oportunidade de fazer o seu pedido. O que bradava no coração de Esther? Se perecer, perecer. Imagine a cena. Amã vem desesperado, correndo de casa, juntamente com os eunucos do rei. De um lado nós temos a cena de Amã, que depois que foi humilhado, talvez procurando um momento de divertimento para esquecer aquele momento que acabou de acontecer, foi para o banquete da rainha. Uma vez que comida e bebida pudesse talvez esquecer da mente de Amã, da vergonha que ele havia passado. De um lado nós temos Amã, de um outro lado estava o rei Assuero, esperando, aguardando qual seria finalmente o pedido de Esther. E no meio da cena, quem estava? A rainha Esther, organizando o banquete. Desde o capítulo 2, Esther possuía um segredo que ninguém mais sabia e que ela guardava consigo mesma. E esse era o momento certo, a hora oportuna de todos saberem que finalmente Esther fazia parte do povo de Deus. Talvez passasse na mente da rainha Esther nesse banquete: se o povo de Deus for poupado, eu serei poupada. E talvez ela também pensasse: se o povo de Deus for destruído, eu também serei destruída. E é a terceira vez que o rei indaga a rainha Esther: o que você precisa, rainha? Qual é a sua petição? Até metade do reino. Talvez você pudesse pensar um pouquinho melhor diante do seu pedido nessa noite. Pedido inicial. Metade do reino seria dado a Esther se ela fizesse um único pedido: eu quero a metade do reino. E o rei teria que dar metade do reino, porque ele já tinha prometido diante de todos. Mas qual é o pedido da rainha Esther? Olhe comigo o versículo 3 até o versículo de número 6. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição
a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então o rei Assuero falou e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim? Respondeu Ester, versículo 6. O adversário, inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ester, meus irmãos e irmãs, não pediu riquezas, Ester não pediu poder, Ester não pediu fama, muito menos metade do reino, ainda que isso fosse tentador. Sejamos sinceros nessa noite. O que Ester queria como presente era que a vida dela e do povo dela, o povo de Deus, fosse poupada. E nós olhamos, meus irmãos, para um texto como esse, e não há como não lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele mesmo sendo Deus, se fez um de nós, se colocou em nosso lugar. Você percebeu que Ester aqui se coloca no lugar do povo de Deus, intercedendo em favor do povo diante do rei? É a mesma cena que nós temos na cruz do Calvário. Cristo se coloca como intercessor do povo de Deus na cruz do Calvário, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele mesmo sendo rei, ele mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se fez um de nós, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e em breve virá nos buscar. Ester intercede pelo povo, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que nós venhamos a ter vida. Ele tomou o cálice da ira de Deus, não foi para nos dar bens materiais, mas para nos livrar, nos poupar de tomarmos a ira de Deus em nossas vidas. Ele, irmãos e irmãs, se deu por nós, pelo seu povo, para nos livrarmos da ira do soberano Deus. Se isso não lhe satisfaz, eu não sei mais o que satisfaz a sua alma. Ester faz um único pedido. Ela só tinha um. Era o único que ela tinha. Mas o que ela pedisse seria feito. E o pedido de Ester é: poupa a minha vida e poupe a vida do meu povo. Aqui há um fato importantíssimo, meus irmãos e irmãs. Ester estava marcada para morrer. Já estava com o nome na lista. Mas Ester se compadece do povo de Deus. Ester se coloca como intercessora do povo de Deus. Ester se coloca no lugar do outro. Ester sente a dor do povo do Senhor. Isso é um ponto importante, irmãos. Porque nós estamos vivendo dias em que cada um é por si e Deus por todos. Estamos vivendo dias difíceis. E quando eu olhava esse versículo de número 4, e olhando, irmãos, para aquilo que nós estamos vivendo no nosso país, eu cheguei à conclusão que parece que a minoria, que aqueles que não têm voz, estão sendo vivenciando esse mesmo versículo 4. Olha o que diz novamente o versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo. Olha o que diz o texto. Para nos aniquilarem de vez. Não tem como, presta atenção. Você lê esse versículo 4 e não atentar para o fato de que o nosso país, o nosso Brasil, está em uma total decadência moral, a começar dos governantes e dos juízes do nosso país. É isso que estão fazendo com as crianças nos ventres de suas mães.
O povo de Deus, Esther intercede pelo povo de Deus, porque o povo de Deus estava sendo destruído, estavam indo para a morte e aniquilados sem que ninguém tivesse vez, nem voz. É diferente dos nossos dias, meus irmãos, não é. Juízes corruptos, e que irão prestar contas diante de Deus, porque estão matando, destruindo e aniquilando as nossas crianças. E nós, a pergunta é essa: Esther se colocou diante do rei em favor do povo, e a igreja do Senhor, o que temos feito diante dessa real situação que está patente aos nossos olhos? Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, tomar a mesma atitude de Esther. Não se colocar diante de homens, mas se colocarmos diante de Deus. E intercedermos pelo povo do Senhor, pela igreja comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O pedido dela não foi outro senão: salva a minha vida e salva a vida do meu povo. A pergunta é: será que nós, da mesma maneira, temos intercedido pelo povo de Deus? Da mesma maneira, irmãos e irmãs, nós temos nos preocupado uns com os outros? Será, meus irmãos, que a dor do outro é a nossa dor? A alegria do outro é a nossa alegria? A oração do próximo é a nossa oração? O pedido do próximo é o nosso pedido? Peça o que você quiser e eu farei. Salva a minha vida e a vida do meu povo. Quando Assuero ouviu esse pedido de Esther, o seu coração se enfureceu. A tal ponto de que no versículo 5, ele indaga a rainha Esther: quem é este? Onde ele está? Você imagina, você que é marido, alguém quer tirar a vida da sua esposa. Você imagina a cena de Assuero no banquete da rainha Esther. Perdeu até a fome. Quem é este? E onde ele está que eu vou resolver agora? Quem é este? Onde ele está que quer tirar a vida da minha esposa e do seu povo? Todo mundo para de comer. Fica aquele clima chato no ar. Só estão os três e os servos do rei. O rei enfurecido, Esther angustiada porque não sabe mais o que vai acontecer agora. Ela já fez o pedido. E Amã sem entender nada. Sabe quando você está num lugar que você não entende nada que está acontecendo ali? Perdido. Como nós dizemos, né? Voando. Estou entendendo nada disso aqui. O que é que está acontecendo aqui? Amã. Eu fui chamado para um banquete. Estou vendo a discussão entre marido e mulher. Caso de família na casa real de Assuero de novo. Lembra de Vasti? O rolo que deu. 127 províncias estão sabendo o que aconteceu com Vasti. Será que vai repetir a mesma cena? Versículo 6 diz Esther: o adversário, o inimigo que fez isso, é este mal, Amã. Você consegue imaginar a cena? O rei desesperado: quem foi esse? Esther diz: foi esse mal, Amã. Todo mundo olha para ele e ele fica sem entender nada pela segunda vez. Talvez ele pensasse: eu não fiz nada. Talvez, irmãos, Esther poderia dizer, como disse o profeta Natã em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7, quando o profeta vai confrontar o rei Davi por conta do seu adultério, do seu pecado. E Natã conta aquela a parábola
de um homem que tinha muitas ovelhas e de um homem que possuía apenas uma. E veio um viajante, um peregrino, e se hospedou na casa daquele que tinha muitas ovelhas. E o que ele fez? Ao invés de matar uma de suas ovelhas, ele matou a única daquele homem que tinha no seu regaço, como seu próprio filho. E Davi também se enfurece. Quem é esse homem? Ele é digno de morte. Qual foi a resposta do profeta Natan? Este homem é você. Talvez Esté poderia ter dito: esse homem é você, Assuero. Porque, aliás, irmãos, afinal de contas, nada disso teria acontecido se Assuero não tivesse assinado aquele edito para matar todos os judeus. Mas ao invés dela apontar o dedo para o rei e dizer: esse homem é você. Você é o culpado por tudo isso que está acontecendo comigo e com meu povo. É você, Assuero, que assinou o edito. É você, Assuero, que é o governante dessas províncias. É você, Assuero, que é o governante da sua casa. É você, Assuero, quem deve tomar a liderança da sua casa. Mas você foi negligente e ultrapassou isso para o rei, para Amã. Mas ela não disse isso. O adversário e o inimigo é este mau Amã. Há uma lição importante aqui para nós nessa noite. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você lembra quem foi Amã? Quem era Amã? Eu vou relembrar para você nessa noite. Conselheiro real. Um homem de confiança do rei. Primeiro ministro da Pérsia. O homem que falava e o rei assinava embaixo. Cheque em branco e dava na mão de Amã. Um edito em branco e dava na mão de Amã. Faça o que você quiser. Mas o que nós vemos aqui, que o inimigo de Assuero é o próprio Amã. É aquele que Amã mais confiava. É aquele que Amã colocou dentro da sua casa. Qual é a lição que eu trago para nós nessa noite? Cuidado com para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Cuidado, pode ser um inimigo infiltrado. Cuidado, meu irmão. Assuero provavelmente tenha se decepcionado com Amã. Já se decepcionou com alguém que você confiou e quando você virou as costas, essa pessoa lhe cravou as unhas? Então você sabe qual é o sentimento de Assuero. Melhor amigo. A pessoa de mais confiança era o inimigo que estava planejando matar o povo judeu, sem saber que Esté era judia. Cuidado. Essa é a lição para as nossas vidas. Cuidado com quem você fala. O que você fala pode ser o seu inimigo. Amã, que aparentemente tinha nada a ver com a briga dos dois, agora entra em cena. Se perturba, talvez tenha ficado pálido, suando frio, nervoso. Por quê, irmãos? Porque aquele que antes havia lutado para ver a morte dos outros, agora se vê desesperado diante da sua própria morte. O mundo dá voltas. Amã era inimigo do povo de Deus, havia planejado a morte do povo de Deus, mas o mundo dá voltas. Agora, nós temos de um lado Amã perturbado. De outro lado, nós temos uma rainha, a Esté, que está ansiosa para saber o que é que vai acontecer. E de outro lado, nós temos Assuero, que sai para dar uma volta no palácio real. Talvez para pensar um pouco. E no meio de tudo isso, agora estão os servos do rei, sem saber o que fazer. Que povo difícil. Você acha que a sua família é difícil?
Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Cuidado. O inimigo de Assuero não estava longe, não era o exército longe. O inimigo de Assuero estava dentro de casa, comendo na mesa do rei, bebendo o vinho do rei, se alegrando com o rei, talvez até batendo tapinha nas costas do rei, e planejando por trás a destruição do povo judeu. Cuidado. Assuero sai, e agora Amã corre desesperado para tomar uma decisão impensável para livrar a sua própria vida. Versículo de número 8. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Por vezes, meus irmãos e irmãs, nós tomamos decisões precipitadas, assim como Amã. Amã tomou decisão precipitada depois de ouvir de que ele havia assinado o edito em nome do rei para matar a própria rainha. E ele, desesperado, vai implorar o favor e a graça da rainha para que ela vai interceder ao rei pela vida de Amã. Olha o jogo virando. E acontece que desesperadamente ele acaba caindo sobre o divã da rainha. Ele acaba se aproximando da rainha Ester, o que era proibido. Ninguém podia entrar à presença da rainha, era proibido. Ele cai diante dela, mesmo na hora em que Assuero volta do seu passeio. Chegamos à conclusão de que péssimo dia para Amã. Acabou de ser humilhado diante da praça pública, foi descoberto o seu plano maligno para matar o povo judeu, do qual a rainha Ester era também povo. E no momento exato que ele vai pedir o favor da rainha, ele acaba tropeçando e caindo, quase que em cima da rainha, na hora exata que o rei Assuero chega. Que péssimo dia, mano. E as coisas parecem que não podem piorar. Tem momentos assim em nossas vidas, né? Parece que está tudo ruim, pronto, agora não tem mais o que piorar. Aí vem um fofoqueiro no meio. Olha comigo o versículo de número 9. Então disse Abona. Pergunta: de onde surgiu esse homem? Nós não sabemos. É a primeira e a última vez que esse homem aparece. Você acha que na sua rua tem fofoqueiro? Até na casa real tinha. Sabe qual é o nome dele? Abona. Sabe o que ele diz? O negócio já está um caos para Amã. Você imaginou a cena, né? O rei chega na hora, o homem está quase em cima da esposa do rei. Tropeçou, caiu. Tem nem como explicar, não tem vá, já era. Quando o rei chega, que vê aquela cena, o que pensou? Será que ele está querendo usar a minha esposa, para não dizer outras palavras, na casa real? Até isso, Amã chegou nessa atitude. Aí chega um tal de Abona, do nada. Sabe aquele fofoqueiro que chega? Ei, tu viu? É Abona. Olha o que diz. Versículo 9. Então disse Abona, um dos eunucos que serviam ao rei. Deveria estar quieto, né? Deveria estar calado no canto dele. Tem nada a ver. Aí o que ele faz? Eis que existe, do nada, todo mundo agora olha para o servo.
Eis que existe junto à casa de Amã, o quê? A forca de 50 côvados. 50 côvados, mais ou menos 25 metros de altura. Tinha nada que Abona está aqui nesse meio. Que fofoqueiro. Sabia que tinha a forca. Sabia onde estava geograficamente a forca, na casa, na frente da casa de Amã. E sabia até a altura. 50 côvados de altura, 25 metros. E sabia mais qual era a finalidade da forca. Fofoqueiro é assim. Sabe de tudo nos mínimos detalhes. Olha o que diz o texto. Então disse Abona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã, era junto mesmo, era na frente da casa de Amã. Ele tinha construído na frente a forca de 50 côvados de altura, ou seja, mais ou menos 25 metros de altura, que ele preparou para Mardoqueu, ou Mordecai, perdão. Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, qual foi a ordem do rei? Enforcai-o nela. Que péssimo dia, Amã. Perceba, meus irmãos, como o mundo dá voltas. Há cerca de 48 horas atrás, Amã era o amigo íntimo do rei. Agora ele é condenado à morte por quem? Pelo rei. O mundo dá voltas. Perceba como o mundo dá voltas. Há cerca de 24 horas atrás, Amã havia feito uma forca para enforcar Mordecai. E quem foi enforcado na forca? Amã. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Eu tenho duas lições para as nossas vidas. Primeira lição. Amã, guarde isso no seu coração, preste atenção, por gentileza. Amã é o exemplo vívido de que pessoas nos decepcionam. Essa é a primeira lição. Amã é o exemplo vívido de que pessoas nos decepcionam. Ou você acha que Assuero estava feliz aqui com tudo que ele descobriu? Aí eu pergunto nessa noite a você, não precisa me responder. Você já foi decepcionado por alguém? Você pensa que pode confiar em fulano, e de repente você descobre que aquela pessoa na verdade queria o seu mal. Já aconteceu com você? Essa é a primeira lição. Cuidado em quem você confia. Segunda lição. Há uma segunda lição para as nossas vidas. E a segunda lição é essa. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A pergunta é, o que você tem plantado na vida dos outros? O que você tem plantado na família dos outros? O versículo de número 10 diz o seguinte: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. O feitiço virou contra o feiticeiro. O que nós temos desejado, meus irmãos e irmãs, para a vida dos outros? Cuidado, pode se reverter para a sua vida. Cuidado com aquilo que você deseja para a família dos outros. Lembra de Abona, fofoqueiro? Você viu o menino de fulano e tal? Dá trabalho. Cuidado. Pode reverter para a sua família. Cuidado. Primeira lição. Amã é um exemplo vívido de que pessoas nos decepcionam.
Segundo, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É inevitável. Não espere plantar ódio e divisão na vida dos outros e colher unidade na sua vida. Não vai. Cuidado com a semente. Você vai colher os frutos. Qual é o fim de tudo isso? Depois que Amã é morto, na própria forca, na porta de casa, finalzinho no versículo 10 diz que o furor do rei se aplacou. Fim de jogo. Problema resolvido. Segue o banquete de Esther. Certo? Esquece o edito. Esther e o povo de Deus estão salvos com a morte de Amã. Certo? Pedido feito, Esther. Pedido realizado. Esther está em paz. Certo? Eu acho que não. A história não termina aqui. A história não termina com a morte de Amã. As consequências ficam. Isso é uma terceira lição para nós. Se a primeira é que as pessoas nos decepcionam, se a segunda é cuidado com o que você planta, porque você vai colher, a terceira lição é as consequências serão inevitáveis. Mas isso fica para a próxima semana. O que nós aprendemos, meus irmãos, do capítulo de número 7. Você se importa com o povo de Deus? Você se importa, presta atenção. Você se importa com o que está acontecendo em nosso país? Nós nos importamos com as leis que estão sendo aprovadas? Será, irmãos? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos adultos, com os nossos idosos. Será, irmãos e irmãs, que nós nos importamos com o povo de Deus? Esther se importou a tal ponto de correr risco à própria vida. E nós, o que estamos fazendo? Há poucos dias, ainda essa semana, foi promulgada uma lei em uma cidade em São Paulo. A mesma lei que foi promulgada aqui no estado da Paraíba, em relação à Câmara Municipal de Campina Grande. Que é proibido abrir a sessão da Câmara em nome de Deus. São Paulo também foi proibido. Está se alastrando. No Distrito Federal, uma lei foi sancionada. Preste atenção. Distrito Federal. Lei sancionada pelo governo federal, instituindo o seguinte: a partir de hoje, todas as escolas infantis, de ensino fundamental, médio e universidades, e cursos particulares, universidades particulares, terão que ter um banheiro unissex. No mesmo banheiro, as nossas crianças, no mesmo banheiro, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, utilizando o mesmo banheiro. É lei no Distrito Federal. É lei. Creio eu que todos sabem da votação que está acontecendo no STF sobre a descriminalização do aborto.
até a 12ª semana. Será que nós nos importamos com isso? Ou nós estamos calados? Nos identificamos como parte desse mesmo povo? Será, meus irmãos, que a dor do próximo é a nossa dor? Sabe o que vai acontecer se essa lei for aprovada? Do aborto? Os médicos terão que ser obrigados a abortar, se a mãe e o pai desejarem. É obrigado. Ainda que sejam um médico cristão, ele não pode dizer não. Por quê? Porque se for aprovado vai ser lei. Você imagina a cena? Um crente que trabalha na área de saúde, como médico, vai ter que fazer forçado contra a sua vontade, contra a sua lei, contra a sua fé. Ou do contrário, vai ser preso, multado. Aonde nós estamos chegando, irmãos? Povo de Deus. O povo de Deus. Eu não estou falando aqui com ímpios. Eu estou falando aqui com o povo de Deus. Nós olhamos o exemplo, o maior de todos os exemplos. O de Cristo Jesus. Que chorou quando soube que Lázaro havia morrido. Que se compadeceu de uma grande multidão, porque quando ele contemplou aquela multidão, o seu sentimento era de que eram ovelhas que não tinham pastor. E ele se compadeceu da multidão. E nós, o que temos feito com aqueles que não têm voz, não têm vez? O povo judeu não tinha como entrar na presença de Assuero, apenas Esther. E eu fico imaginando, conjecturando. As crianças no ventre das mães não têm voz, não têm vez diante desses homens. Como eu disse hoje pela manhã, estão cegos. E a igreja, nós, o que temos feito? Quer dizer, pastor, que nós vamos para as ruas? Vamos quebrar tudo? Não. A igreja precisa, não é para a rua, é orar, é dobrar os joelhos e interceder diante do Rei. Favor e misericórdia. Nós temos feito isso. Você na sua casa, você tem feito isso, dobrar os seus joelhos e intercedido aquele que pode fazer o que as crianças não vão poder? Segunda aplicação para as nossas vidas. A primeira é: se importe com o povo de Deus, com aqueles que não têm voz. Sejamos nós a voz daqueles que não têm a oportunidade. Segundo lugar, há alguém que se importou e se importa com você. Por mais que você tenha sido decepcionado com homens, Jesus jamais vai lhe decepcionar. E mesmo quando todos lhe deixarem, Ele lhe acolhe. Há um louvor muito lindo, chamado O Amigo. Talvez no final do culto, o presbítero Cícero cante ele. Ainda que todos lhe abandonem, Ele me acolheu. Enxugou as minhas feridas, das algemas me livrou. Ele é o seu melhor amigo. Ele não lhe decepciona, Ele não lhe abandona, Ele lhe acolhe. Foi o sangue dele quem aplacou a ira de Deus.
E mesmo quando você não tiver a oportunidade de conversar com os homens, Ele vai estar do seu lado. Você pode conversar com Ele. Sabe por quê, irmãos? E eu finalizo aqui. Convido os irmãos do louvor. Porque a nossa esperança não se encontra nas mãos dos governantes. Graças a Deus por isso. Porque a nossa esperança não se encontra nas mãos dos juízes corruptos desse mundo. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele sabe como você está aqui nessa noite. Não vai lhe abandonar. Pelo contrário, Ele lhe ama. E Ele não é aquele tipo de pessoa que ama você hoje e amanhã abandona. Não, não. Ele não é aquele tipo de pessoa que ama você hoje enquanto você tem, enquanto você pode, né? E quando você não tem, quando você não pode, Ele vira as costas e vai embora, some do mapa. Não! Cristo, meus irmãos e irmãs, é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós possuímos. Ele é o nosso melhor amigo, o amigo mais íntimo, que está conosco em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas, em meio aos nossos sofrimentos, em meio aos nossos temores. Ele nos sustenta dia após dia. Ele é tudo que temos, Ele é tudo que nós precisamos. Cristo Jesus acalma a nossa alma quando nós estamos perturbados, inquietos, angustiados. Ele vem com a palavra doce ao nosso coração: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse amigo que enxuga dos nossos olhos toda lágrima, que tira dos nossos ombros todo o fardo, todo o cansaço, todo o marasmo. É Ele que vê, irmãos e irmãs, na mais alta madrugada, quando nós perdemos o sono e clamamos: Deus, tem misericórdia de mim. Ele está lá. Quando os homens lhe decepcionarem, confie em Cristo. Ele é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que nós precisamos. Se você tivesse uma oportunidade nessa noite de fazer um pedido, e esse pedido seria resolvido, seria feito, qualquer que fosse o pedido, qual seria o seu pedido? Senhor, eu preciso de Ti. Você não precisa de bens, você não precisa de nada mais. O que nós precisamos é Cristo. Cristo.